E hoje nós vamos falar sobre uma característica do fruto do Espírito que é maravilhosa, que é a fé. Amém? Fala comigo, fé. O conceito que nós temos é o da Bíblia. Só para desmistificar, eu vejo muita gente falando a respeito de fé no mundo secular, mas não sabe o que é fé. Porque a primeira vez que a fé apareceu como palavra na humanidade foi através da Bíblia. Então não tem nenhuma outra autoridade que pode falar a respeito de fé, a não ser quem? A Bíblia. Quem entendeu bem aqui? O Criador. Lá em Abacuque 2,4 diz que o justo viverá pela fé. A primeira vez que a palavra fé aparece. E depois daí, o Senhor Jesus usa várias vezes, o apóstolo Paulo, inclusive, coloca como característica do fruto do Espírito. Então, nós devemos entender que quem pode nos dar uma definição exata do que é fé é unicamente a palavra de Deus. Tem gente que fala, tem fé. Fala, fé em quê? Não, tem fé que vai dar certo. Mas fé em quê? Como? O que é fé? Não sabe nem o que é fé. Então, nós vamos falar um pouquinho o que é fé e o que não é fé. Amém? Né? A definição que é bíblica de quem é a autoridade para falar sobre isso. Nenhum filósofo, tá? Nenhum historiador, nenhum antropólogo, ninguém pode falar o que é fé se não estiver baseado na palavra de Deus, porque é o único lugar que nós encontramos a palavra pura a respeito da fé. Amém? Cadê quem tem fé em Jesus aí? Amém. E eu quero fazer alusão aqui, o trabalho que nós tivemos já foi falado aqui na sexta-feira, que foi uma maravilha. Os irmãos no recreio falaram, pastor, vamos fazer um trabalho social lá, que é feito aqui em Nova Iguaçu, como a pastora Maria falou, vamos fazer então. Aí chamei o pastor Sam, chamei o Diácono Teteu, o Leozão, e eles organizaram junto com a Georgina, como nós sabemos, fizeram o trabalho. Logo na chegada, a gente falou, nós vamos aqui, estamos aqui em nome de Jesus para poder... E logo na chegada, as duas primeiras pessoas que nós pregamos aceitaram Jesus logo de cara. Deus confirmando, não é verdade? E depois foram vindo outros, os irmãos saíram distribuindo quem tinha, as pessoas falam, mas poxa, como é que vai fazer? Vai só distribuir? Não, vai distribuir e falar do amor de Deus para ele. Então muitos deles aceitaram Jesus, está ali o pastor Jair, amém? Com os irmãos lá do sítio, cadê o pessoal de recuperação? Cadê? Levanta aí, olha lá. Esse pessoal está lá no sítio de recuperação, que a igreja contribui, amém? A tua igreja mantém para que todos possam, que desejam sair de um estado de dificuldade, dependência química, restaurar a vida, possam ir para lá. Porque não adianta, o apóstolo Paulo, ele fala assim, o apóstolo João, perdão, não amemos só de língua, mas em obra e caridade. O que significa? Já vou falar um pouquinho sobre isso também, porque isso tem a ver com fé. Não adianta eu falar para uma pessoa, olha, Deus te abençoe, vou orar por você, e eu ter condição, recurso, e essa pessoa ir com fome para casa, eu não dar uma direção de emprego para essa pessoa. Estamos até com o nosso irmão que está abrindo uma porta de convênio, não é isso, mas Tássio, amém? Olha lá, levanta a mão assim, vamos ter um convênio com a Estácio aí para os jovens aí, amém? A gente quer ver o povo daqui estudando, lutando, Tem a galerinha do futebol, que se Deus quiser, alguém vai jogar lá também, que o Serginho vai ajudar lá. Amém? Então, eu preciso encaminhar essas pessoas. Nós ainda fazemos parte dessa terra. Um dia nós vamos morar no céu, não vai precisar de emprego, nada disso. Quer dizer, deve ter algum emprego lá, mas eu não sei qual é. Quem vai lá achando que vai ficar quietinho, acho que não vai ter que trabalhar também lá. Mas, de qualquer forma, enquanto estivermos aqui, é preciso abrir espaço de trabalho, preparar os nossos jovens. Glória a Deus, Então, por isso nós temos vários cursos, escolinhas, tem uma série de situações aqui. E também um local para que eles possam ficar e serem restabelecidos. Só para a sociedade? Não. Principalmente para Jesus Cristo. O que pode dar uma direção melhor para eles. Então, eu creio que hoje pela manhã eu falei até algum desabafo, 30% quase da população se declara evangélica, da população brasileira, e nós não temos tanto trabalho social assim. Tem muitas igrejas que fazem, mas se esse povo todo fizesse um trabalho, acho que não tinha mais morador de rua. É ou não é verdade, gente? Amém? Então fala com o irmão que está ao seu lado, você faz parte de uma igreja que o Senhor Jesus levantou, que prega o amor e vive na prática.
Amém? Importante isso. Glória a Deus. Amém? E é por isso que nós ficamos muito felizes lá. E aí eu queria chamar aqui, né, o Serginho e a Renata, porque eles abriram um espaço lá. Vem cá, Renata e Serginho. Né? Eles, junto com a Paloma e com o Edson, né, iniciaram um trabalho, uma célula lá. Já vou chamar a Paloma, que ela vai dar um testemunho aqui daqui a pouco. Mas eles abriram, né, uma célula lá, né, junto com a Paloma e com o Edson, e tem sido uma bênção. Assim, aonde é a igreja? Aonde é a igreja? A gente em Nova Iguaçu. Ah, Nova Iguaçu. É longe, né, gente? Lá no Recreio da Barra pra cá, né? Tem um irmão até da Barra aqui, não tem? Que o Marcelo trouxe? Cadê ele? Cadê ele? Cadê o nosso irmão? Amém? Olha lá, tá ali, lá da Barra lá, já vai pra célula lá, ó. Amém? Já agarramos, agora falei publicamente, não tem nem como dizer que não. Daqui a pouco eu apresento lá, está com o Marcelo. Chegou dos Estados Unidos, está voltando para lá, então quando a gente for lá fora, já tem um lugarzinho para ficar. Já até me ofereci, né, gente? Estou brincando lá, quem vai. Mas, então, eles foram tocados no coração pelo trabalho que foi realizado ali, e a Renata chegou para a pastora Maite e falou: olha, a nossa casa está aberta para fazer não só a célula, mas se quiser abrir o culto lá, pode abrir. Você pode aplaudir Jesus Cristo pela vez deles, amém? Glória a Deus, né? É o coração voluntário, gente, né? A gente não faz um apelo, já tem que abrir, se não abrir, não. Se você não abrir um trabalho na tua casa, Deus vai continuar te abençoando do mesmo jeito. Mas se você entende que é gratidão a Deus, aquilo que Deus fez na tua vida, você pode abrir, que Deus vai continuar te abençoando, abençoar outras vidas. Amém ou não amém? Então nós vamos lá essa semana, vamos tratar com eles direitinho, e de repente já vai ter um trabalho na quarta e no domingo pela manhã lá no Recreio. Amém? Legal? Eu acho que ela não falou muito bem com ele não, hein? Mas assim mesmo, a mulher toma decisão, bem e tal, então resolve. Amém? E eu louvo a Deus pela vida. Vocês estão felizes? Muito, né? Glória a Deus. Inclusive nós vamos fazer... Gente, vocês sabem que de vez... Cadê? O Beto está aí, não está? Cadê o Beto e a Merinha? Está lá. Ele, e o Arnaldo, cadê? Levanta a mão, Arnaldo. Se esconde, não. Que me levaram para pescar. Eu não peguei um peixe. Tá? Que é o dia todo aquele, mas na próxima vamos pegar, né? O Serginho também vai, não vai vir. Mas agora, melhor do que isso, é que o rapaz que o Serginho nos apresentou, que nós ganhamos para Jesus, ele é professor de surf. Olha a cara do pastor. E eu falei, vou lá. Vamos lá. Né? Aí eu já perguntei até o tamanho. Eu falei, meu filho, porque o Teteu me levou para surfar uma vez, mas eu não consegui ficar de pé de jeito nenhum na prancha. Claro que eu não tenho jeito. A pessoa muito grande é meio difícil, né? Eu falei, meu filho, qual o tamanho da prancha para poder ficar legal? Ele ficou olhando para mim, acho que ele pensou assim, só um barco, né? Mas eu sei que vai dar certo em nome de Jesus, amém? Renata, Deus abençoe, tá? Amém? Obrigado aí, Serginho. Aplaude todos aqui para beber, amém? Mas vamos lá. Queria chamar a Paloma aqui, porque nós temos 40 dias de oração. Quem está participando aí? Pode ser em casa, em qualquer lugar. Olha, Deus está fazendo maravilhas. Amém? Quem crê que Deus está fazendo maravilhas? Amém? E eu sei, já está funcionando já, né? E a Paloma, né? Ela já no ano passado orado, assim como muitos irmãos aqui, e né, ela orando e pedindo orientação, e a gente dando orientação, orando junto com ela, não é, pastora? E aí, e o bom de tudo é que ela vinha pedir orientação, mas assim, pastor, o que o senhor acha? Eu falei, faz assim, faz assado, faz desse jeito. Não entendo nada do que ela pedia, mas o Espírito Santo ia orientando, entendeu? Que aí ia dando tudo certo. E como é que foi? Foi a bênção? Foi bênção? Bênção. Gente, a paz não repara a minha voz. Eu estou bem gripada. Mas eu não poderia deixar de compartilhar com a igreja as bênçãos que o Senhor tem feito na minha vida e da importância que é a gente pedir direção aos pastores e seguir a direção deles, né? Um dos muitos testemunhos que eu tenho para contar, eu separei. Não conta todos hoje, não? Porque... Não, fica para a próxima temporada.
que eu fiz a listinha dos 40 dias do ano passado, segui firme ali, e honestamente nem eu sabia o que eu estava escrevendo muito bem, mas o Espírito Santo me direcionou a fazer uma oração específica por uma área da minha vida profissional. Até meado desse ano, eu era CLT, tinha um bom emprego, uma boa remuneração, um bom trabalho, plano de saúde, todos os benefícios que vocês puderem imaginar, eu tinha lá meu bom emprego. Só que o Senhor já tinha me direcionado de que eu iria fazer o que eu fazia para muitas outras pessoas e não apenas para um escritório específico. Aí eu vim num culto aqui, num domingo, que foi falando sobre fé. E é o que a gente vai falar hoje também. E aí, nesse culto, eu vim aqui na frente, orei e falei assim, Senhor, se for coisa da minha cabeça, tira. Mas se for da sua vontade, me dá uma direção, me dá um sinal. E eu nunca tinha orado pedindo sinal. No que eu saí, do outro lado da rua estava o tio Ivandro. Acho que ele está aí também. Levanta a mãozinha lá. Tio Ivandro é o esposo da Shirley, minha tia também. E ele me chamou e falou assim, filha, posso te dar um conselho? Se você fosse minha filha, eu pode. Aí ele, tira seu passaporte e estuda inglês. Porque se eu pudesse falar isso para os meus filhos, é o que eu ia falar. Aí eu, tá, nada com nada, mas amém, obrigada. Aí, naquela semana, eu ia dar uma palestra na Escola Superior de Advocacia, que deu tudo errado. Eu fiquei muito chateada, porque eu tinha criado expectativa. Aí, um dia antes, né, da palestra, que seria na sexta, e o culto foi no domingo. Então, foi na sexta-feira, uma amiga minha falou assim, Paloma, vai ter um curso da Beatriz Machinique, que é uma pessoa que eu sempre admirei profissionalmente. Claro. Vai ter um curso, enfim, você quer ir? Eu já tinha feito esse curso e, sinceramente, eu não estava com dinheiro disponível para ficar investindo. Aí eu, vou. Fiz a inscrição, fui. Eram 70 advogados, eu era mais uma ali no meio, só que não, porque eu estava com o Espírito Santo. E aí, ela pediu para que cada um se levantasse e todo mundo se apresentou. Eu sou advogado, trabalho em tal área. Quando foi a minha vez, para todo mundo ela falou assim, seja muito bem-vinda. Para mim, ela falou, você é muito boa no que você faz. Aí eu, meu Deus, será que esse era o sinal? Será que o Senhor queria usar através dela para me direcionar? Aí, beleza, fiquei sentada lá no meu canto, mandei mensagem para o Edson, ele, amor, Deus já falou, não sei o que você está teimando. Na hora que acabou o evento, que eu estava indo embora, ela me chamou, não tem a menor intimidade comigo. Ela falou assim, Paloma, faz um favor, me manda uma mensagem no direct que eu quero falar com você. Ah, tá bom. Saí desesperada, nervosa, tentando manter a calma, porque ela é, assim, gigante no meio onde eu trabalho. Gigante, gigante. Inclusive, a filial da empresa dela é em Nova York. Aí, eu mandei mensagem para ela, levou uma semana, ela me respondeu no WhatsApp, com um áudio testificando absolutamente tudo que eu orei aqui no altar. Aleluia. Aí ela falou, olha, Paloma, tira um dia na semana X, porque eu vou estar na Barra da Tijuca, que eu quero conversar com você, vai lá em casa, para uma completa desconhecida, vai só ali no Golden Green, para você tomar um chá da tarde comigo. Aí, meu Deus, não sei nem me vestir para esse ambiente. Cheguei lá, sem saber o que esperar, porque não era uma porta de emprego, nada disso. Claro. Ela sentou comigo e falou, Paloma, olha, não sei qual é a sua expectativa, eu tinha um plano X para conversar com você hoje, mas pela manhã, o Senhor falou com o meu marido que a gente deveria abrir uma porta aqui na empresa para fazer o que você faz. Eu sei que eu sou muito boa no que eu faço, mas eu não sou muito boa no que você faz. E eu quero saber o que você quer ser na minha empresa. Você quer ser diretora? Você quer ser coordenadora? Você quer ser líder de área? Eu quero saber... Quando Deus abre a porta, não pergunta o que você quer, né, gente? Não! Aí ela falou assim, quanto você quer para vir morar aqui na Barra? Oh, meu Deus, eu não sei nem fazer essa conta. Aí eu falei... Ela falou comigo, minha filha, pede decente, né? Aí eu fui e falei um valor, ela faz o seguinte... Volta daqui um tempo. Vai orar durante um mês, faz uma pesquisa e volta com um valor para a gente conversar. Teve paciência comigo. Aí, passado um mês, orando, buscando a direção do Senhor para onde eu deveria ir, enfim, sentei para conversar com ela de novo. E aí nós fechamos. E hoje eu presto serviço para mais de 104 escritórios de advocacia no Brasil.
Sou coordenadora de área, sou coordenadora da unidade que abriu na Barra da Tijuca. Já fui promovida em menos de 3 meses. E o Senhor tem me chamado a tirar o passaporte para no próximo ano estar lá na unidade de Nova York. Amém, glória a Deus. Aleluia. Já vai encontrar o Marcelo lá, né? E através desse emprego, eu vou publicar 2 livros agora. Um livro agora em dezembro e um livro em janeiro, nível nacional. É uma honra e eu não sei nem lidar Glória com as bênçãos que o Senhor tem trazido para a minha vida. Mas aí você vê, né, que Deus, ele ouve a tua oração. Quando eu falo aqui que Deus sempre vai te ouvir, Ele nunca deixa de te ouvir, te atender. Nós vamos falar um pouquinho hoje aqui sobre fé, amém? Então nós estamos em 40 dias de oração. É um momento de você colocar para Deus o que você deseja, permanecer na direção. Quando eu falei aqui que você tem que se preparar, realmente naquilo que você, presta naquilo que você tem o dom de Deus, Deus vai prosperar você. Prosperou a Paloma naquilo que ela tinha se preparado. Gente, como é que Deus vai te prosperar onde Ele não te preparou? Quem está entendendo bem aqui? Um fato é esse, o outro é que você tem que pedir, acreditar e permanecer na presença. Então, desde que quem conhece a Paloma aqui sabe, a gente, né, a pastora direcionando a vida dela, orientando, a gente orientando, e ela permaneceu fiel, trabalhando, toda a atividade da igreja ela está junto. Estava com a gente lá no recreio. Mora no recreio, às vezes fica até meia-noite aqui, distribuindo quentinha. Então, para Deus não existe posição social. Quem entendeu bem aqui? Amém? Todas as posições são de quem? De quem? De Deus. Fala com o irmão que está ao seu lado assim: quer ser abençoado? Permaneça firme, honre ao Senhor e a bênção vem. Amém? Deus abençoe. Tá. Esqueceu de uma coisa, fala pra caramba, né? Não, é sério, através desse trabalho, uma das advogadas que estava numa palestra que eu dei agora, em novembro, ela está indo para a nossa célula, ela e o marido, e foi lá no evangelismo. Aí, viu? Glória a Deus, levando Jesus, amém? Porque você não pode deixar de continuar servindo ao Senhor, porque é para isso que Deus te abençoa. Quem entendeu bem aqui? Amém? E aí, por que Deus abençoa? Porque Ele quer abençoar. Ele ama abençoar. São outros irmãos que vieram aqui, cada um tem um tipo de bênção na presença do Senhor. Isso é importante, isso. Glória a Deus. Quem está entendendo, diga amém. Amém. Abra a palavra de Deus, capítulo 11, livro de Hebreus. Amém? Epístola aos Hebreus. Fala sobre fé. Glória a Deus. Hoje nós temos a ceia do Senhor. Olha que coisa maravilhosa, né? Aleluia! Glória a Deus! Quem achou? Diga amém? Ora, a fé é o firme fundamento das coisas que se esperam e a prova das coisas que se não veem. Feche seus olhos, ore comigo por essa palavra. Peça ao Senhor que fale contigo. Pai, em nome de Jesus, nós vimos os testemunhos, tivemos os louvores, a adoração, e agora pedimos a Ti que o Senhor venha mais uma vez nos usar como canal totalmente desobstruído, falando aos nossos corações o que nós necessitamos ouvir para alcançarmos as mais ricas bênçãos do céu na nossa vida e na vida daqueles que estão ao nosso lado, em nome de Jesus. Amém? Ali diz que a fé, ela é o firme fundamento. Eu dei uma palhinha aqui essa semana. Firme fundamento das coisas que se esperam. E a prova, né, a evidência daquelas que você não vê. Por isso que o apóstolo Paulo fala que nós não andamos por aquilo que vemos, andamos pela fé. O crente, ele anda pela fé. Quer ver uma coisa? Quem acredita em Jesus aí? Levanta a mão. Glória a Deus. Quem acredita que Ele vem buscar a igreja dele? Quem acredita que existe um céu esperando a gente? Pronto.
Você está vendo Jesus? Você está vendo o céu? Isso é fé. Amém? Isso é fé, ponto. Só que, às vezes, na nossa vida, nós temos algumas convicções que parecem fé, mas não são. Tem pessoas, né, vamos falar o que é fé e o que não é, para a gente ter uma ideia. Tem pessoas que elas têm um pensamento, acham assim, não, vou ter um pensamento positivo, ajuda você a conquistar algumas coisas, sim. Mas só o pensamento positivo, ele não move a mão de Deus. Não move a mão de Deus na tua direção para você receber o sobrenatural de Deus. Quem está entendendo bem aqui? Por exemplo, o testemunho que os irmãos dão, eu sei que todos aqui têm vários testemunhos, e testemunhos que Deus abre porta onde você não via a porta. Como a irmã falou, que ela não via a porta, estava aqui e tal, esquecida, Deus tira alguém lá, não sei de onde, para trazer para cá, para abrir uma porta para ela. Quem entendeu bem aqui? Mas é preciso ter o quê? Ter, né, fé. Isso é fé, diferente do pensamento positivo. A fé que nós, né, que ela é gerada em nós, ela só é gerada pela palavra de Deus. O livro de Romanos, o apóstolo Paulo fala o seguinte, que a fé, ela vem pelo ouvir e ouvir pela palavra. Então, nenhum livro de autoajuda, nenhum trabalho de filosofia, nenhum antropólogo, nenhuma história, nada vai trazer fé para você, a não ser o que? A palavra de Deus. É o que a Bíblia diz. Então, eu não posso criar, né, uma série de assuntos, de ideias mirabolantes. Não é fé, gente. A fé só vem pelo ouvir e ouvir pela palavra. Está aí em Romanos 10, 17, está bem claro lá. A fé vem pelo ouvir e ouvir pela palavra. Então não há outra forma de adquirir fé a não ser pela palavra, porque a fé é um dom de Deus. Se é um dom de Deus, não provém de conceitos humanos. Amém? Quem quer mover o sobrenatural aí? Tem que ser através da fé, porque a fé é o meio pelo qual o nosso Deus, Criador dos céus e da terra, Ele estabeleceu um link, um vínculo com as bênçãos. A bênção para vir até a minha vida, ela precisa ter uma ligação, e essa ligação é dada por Deus no meu coração. Ele me deu a fé, eu, através da fé, eu acendo o interruptorzinho da luz. Quem entendeu bem aqui? Que ilumina a sua vida. É assim que funciona. A fé, ela é usada na nossa vida para estabelecer uma cura, uma libertação, uma restauração familiar, uma abertura de uma porta que você não imaginava, e até a salvação só vem através da fé em Jesus Cristo. Não existe outra forma. Então, de maneira consciente, racional, como o apóstolo Paulo fala, né, que a fé vem pelo ouvir e ouvir, então vem do entendimento, da compreensão da palavra de Deus. Não é algo emocional. A emoção, ela gera outra emoção. Mas o teu conhecimento da palavra gera fé. Estou sendo claro aqui, gente? Amém? Pois eu posso me alegrar, porque eu sou um ser humano e eu tenho emoções, posso ficar triste, né? Eu posso ter o desejo de alcançar alguma coisa, mas o desejo não é fé. Uma vontade muito grande de conseguir alguma coisa também não é fé. Quer ver uma coisa? Quando a gente quer muito algo, que aquilo entra na nossa vida, a gente começa a imaginar, a gente deseja muito, a gente acaba ficando ansioso, é ou não é verdade? Quem já ficou ansioso por conseguir alguma coisa? Isso não é fé, porque fé não traz ansiedade. Isso é agonia. É ou não é? Vai suar, a mão vai ficar fria, vai ficar... É ou não é verdade? Então o desejo ardente de conseguir alguma coisa não é fé. Fé é uma consciência, eu vou falar aqui, é uma consciência baseada na palavra de que Deus está te ouvindo, Ele é poderoso para conceder o que você deseja. Fala comigo, a fé não pode ser emocional, ela tem que ser racional, porque ela vem do entendimento. Por isso que o apóstolo Paulo fala assim, ó, que nós devemos apresentar a Deus um culto racional. Ele fala emocional? Fala o quê? Racional. E no culto racional, você sabe quem é um Deus todo-poderoso, que criou os céus e a terra. Olha só, tudo, né, bem estabelecido.
Você vê que ele era bem erudito, ele escrevia direitinho, explicava sobre as questões, né, do ser humano, né, do interior do ser humano. Ele destrinchou tudo aquilo que o Senhor Jesus começou a falar, ele destrinchou para a igreja, mas de maneira racional. Então a fé, além de racional, ela tem que ser também prática, ela não pode ser só teórica. A fé teórica não arranja absolutamente nada. Tem gente que fala assim, não, tem fé que eu vou conseguir. Aí você olha a vida da pessoa e não vê resultado. Então a fé ela tem que trazer também o quê? Resultado. Tem que ser prática. Presta bem atenção, o que que Tiago fala? A fé sem obras, ela é o quê? Opa! Então a fé tem que ser prática. Quer ver uma coisa? Aí vem meu irmão, pastor, eu quero, sabe, eu quero ser um magistrado, quero ser um juiz, um desembargador, legal. Aí, tudo bem, filho, vamos lá, vamos. Qual a tua formação? Não, eu não tenho formação nenhuma, não. Então vamos procurar uma faculdade de Direito para você, concorda comigo? Aí passa 10 anos, tu encontra um rapaz, e aí, estudou? Não estudei não, estou esperando Deus aí abrir uma porta. Só se for juiz de futebol. Quem entendeu bem aqui? Tem um requisito, gente. E detalhe, às vezes juiz de futebol pode ser até num campinho, numa peladinha. Porque se não estudar legal, nem oficial não pode. Quem está entendendo bem aqui? Fala comigo, a sua fé, Deus abre porta aonde não tem, mas Ele prepara você para entrar na porta, gente. Né? Eu quero, né, vamos colocar aqui, né, dar aula de educação física, né, ser personal trainer. Estudou? Não. Vai aleijar os outros, ainda vai preso. É ou não é verdade? Quem está entendendo, diga amém. Fala comigo assim, a fé é racional. Amém? Estou sendo bem claro aqui, pessoal? Então, eu preciso, né, ter coisas que eu possa pedir a Deus, não que Deus não possa fazer o impossível, pode. Mas o que eu quero dizer para os meus amados irmãos é que a fé tem que ser o quê? Racional. Eu não limito Deus, mas às vezes eu me limito a me enquadrar naquilo que Deus deseja para a minha vida. Amém? Deus pode prosperar você em qualquer área, mas não naquela que você desejou, porque você não se enquadra ali. Amém? Então a fé, fala mais uma vez, a fé, ela é racional, não emocional. Então uma força de vontade, vamos colocar assim, é uma ansiedade. Não, a fé ela traz paz, ela traz tranquilidade para você. Quando você ora, que sabe que Deus ouviu, você já sai com um sorriso na boca. Quem entendeu bem aqui? Ai, Deus me ouviu minha palavra. Tu já sai glorificando e cantando a bênção. Quando não tem fé, ai meu Deus, será que Deus vai me atender? Será que Deus vai atender? Já não vai. Quem vai orar diferente hoje aqui? Amém? Com Deus assim, ou é ou não é. A Bíblia diz que é aquele que não... Porque quando eu oro em cima da palavra, que é um outro aspecto, que eu preciso entender muito bem isso, existe uma coisa chamada vontade de Deus. Fala comigo assim, eu não posso orar fora da vontade de Deus. E como é que eu sei qual é a vontade de Deus? Gente, é simples, a vontade dele está expressa na palavra. Você orar qualquer coisa que você quer na tua vida que seja pecado, Deus não vai conceder. Você vai pedir a Deus, Senhor, será que dá para mim conseguir aí uma grana boa? No banco tem, o banco tem dinheiro, tem ou não tem? Aí o cara pensa assim, vou arrumar uma galera para assaltar o banco, vou orar para Deus abençoar. É assim? É a vontade de Deus, gente, que você fique rico roubando? Isso é fé, gente. Isso é idiotice, não é? Amém? A mesma coisa, não quero falar aqui em relação a qualquer outro tipo de pecado. Então, tudo aquilo que é pecado, você não pode orar em cima. Amém? Então, para que Deus... Porque olha o que Jesus fala. Tudo aquilo que pediu ao Pai, em meu nome, segundo a sua vontade, Ele nos ouve. Segundo o quê? A sua vontade.
Quer ver uma coisa? Eu vou orar para Deus abençoar a minha família. Deus quer abençoar a tua família? Vou orar para Deus abençoar a minha vida financeira. Deus quer? Quer. Vou orar a Deus para trazer cura. Deus quer trazer cura? Quer. Vou orar para Deus trazer saúde? Quer. Ó, vou orar para quando eu evangelizar as pessoas se converterem. Deus quer que as pessoas se convertam? Quer. Eu vou orar porque eu quero ser um canal de bênção para poder patrocinar os trabalhos sociais da igreja. Deus quer isso? Quer. Mas é claro que Deus, Ele quer ver aquilo dentro da vontade dEle. Então a fé ela tem que ser baseada onde? Na palavra. Por isso que eu não posso orar fora da palavra. Toda oração que você fizer baseada na promessa de Deus que está na palavra, o Senhor vai abençoar. Olha o que Jesus fala. Olha o que Jesus fala. O ladrão vem senão para roubar, matar e destruir. Está lá em João 10:10. Mas a segunda parte do versículo diz o quê? Porém eu vim para que tenham vida e a tenham em abundância. Então Jesus não veio só para você ter vida. Vida não é uma plantinha tem, uma dormideira, é verdade, uma baratinha tem, mas Ele quer que você tenha vida e vida abundante. Então você orar para ter vida abundante está na vontade de Deus? Porque Deus quer. Está sendo claro aqui, gente? Amém? Então quando eu entendo que a fé ela é racional e tem que ser de acordo com a palavra, eu vou orar em cima daquilo que, ó, Senhor, já é a tua vontade. Então, ó, estou aqui e eu sei que já deu certo em nome de Jesus. Amém? E aí as coisas vão acontecer. Então é importante a gente entender isso. Até aqui tudo bem, pessoal? Amém? Então, vamos lá. A fé é o firme fundamento. O que é um fundamento? Quem tem algum mestre de obra, pedreiro aqui? Tem não? Engenheiro? Você viu? Não? Vai ter em nome de Jesus. Pega lá, o outro já pegou ali, isso aí. Mas quem já viu a construção de uma casa aqui, em nome de Jesus? Tá. Então, antes de você colocar uma casa em algum terreno, você faz o que primeiro? A fundação. O quê? E a fundação tem que ser firme, para que a casa possa ser o quê? Edificada. Olha só, a fé é o firme fundamento, o firme alicerce, a firme fundação daquilo que você espera. Então, se você deseja algo na tua vida, você tem que ter fé, porque a fé é a base para você receber aquilo que você está esperando. Glória a Deus. Quem pegou essa visão aí? Amém? Então não dá para você construir nada se não tiver o quê? Um alicerce, uma fundação. Então com Deus, se você não tiver essa fundação, casa nenhuma vem. Casa na Bíblia representa a nossa vida em todos os seus aspectos. Salmo 127. Se o Senhor não edificar a casa, em vão trabalhos que edifica. O que significa essa casa? A tua vida, a tua família, teu ministério, tua vida emocional, sentimental, espiritual. Quem entendeu bem aqui? Lá na frente o Senhor Jesus fala a mesma coisa sobre os dois fundamentos. Ele diz o seguinte, olha, é só para dizer o que é casa na Bíblia. Ele diz assim, ó, aquele que ouve as minhas palavras e as pratica, eu assemelho ao homem que fundamenta, constrói, alicerça a sua casa onde? Na rocha. E aí ele constrói a sua casa. O que é a sua casa? A sua vida. E aí o vento vai dar contra essa casa, tempestade, maremoto, terremoto, sei lá o quê, mas a casa vai continuar o quê? De pé, porque estava fundamentada na rocha. Quem quer praticar a palavra de Deus aí? Dá glória a Deus bem alto, Senhor, aleluia. E aí, agora aquele que ouve e não pratica, olha a fé teórica, eu vou fundamentar minha casa onde? Na areia, mas cadê o alicerce? Não tem. A primeira tormenta, a primeira dificuldade, a casa vai ruir, ou seja, a casa vai cair. É isso que a gente fala quando alguém se dá mal na vida. Na verdade, a casa caiu. Por quê? Casa significa vida. Então, se você quer edificar a sua vida, né, e uma vida abençoada, abundante, tem que ter um bom alicerce. O alicerce é a fé em Jesus Cristo. Amém? Você ter essa fé em Jesus Cristo, acabou. Então, presta bem atenção. Eu tive outro dia, não me lembro qual lugar, não no Meia, tem um valão lá bem grande, e aí tinha umas casas, e eu falei, meu Deus, como é que aquilo ali consegue se manter de pé? Porque eu já vi, né,
casa de madeira em cima daquelas tronquinhos, palafita, né? Mas eu vi, gente, casa de tijolo em cima de caibro, gente. Eu falei, misericórdia, se vier uma enchente, vier um sofá bater ali embaixo, vai derrubar a casa. Então presta bem atenção no que eu vou falar aqui. O tamanho do alicerce que você faz determina o tamanho da casa ou do edifício que vai ter sobre esse alicerce. Se o alicerce for pequenininho, fraquinho, só pode receber uma casinha o quê? Pequena. Então pega bem isso aqui agora, presta bem atenção no que eu vou falar para você. Deus não vai mandar um edifício para quem apenas tem um alicercezinho pequenininho, porque senão vai cair. Quem está entendendo bem aqui? Quem quer coisa grande de Deus aí? Então o alicerce tem que ser bem profundo, bem fundamentado. Amém? Bem o quê? Fundamentado. Olha só, presta bem atenção que eu vou falar, que isso é importante na tua vida. Aí, pai, mas eu estou pedindo algo grande, você só deu isso para mim e dá isso para o outro. É claro, meu filho, a tua fé está pequena, se está pequena não tem como colocar coisa maior, que vai cair, vai desmoronar em cima da tua vida. Quem vai determinar o edifício que vai ser colocado, que é a tua vida, é a fundação, é o alicerce. Se o alicerce for pequeno, Deus não é irresponsável. Quem está entendendo bem aqui? Amém? Amém ou não amém? Deus vai colocar de acordo com a tua fé. O apóstolo Paulo fala assim, ninguém saiba mais, pense mais, além da medida da fé que Deus deu. Opa! O apóstolo Paulo fala bem claro aqui. Então, isso não quer dizer que é menor ou maior do que alguém. Isso não quer dizer que você vai ter menos salvação do que o outro. Só vai querer dizer que aquilo que vai ser construído em cima da tua fé é menor do que o outro. Não quer dizer que você é menos crente. Não quer dizer que... Eu estou sendo claro aqui, irmão, em nome de Jesus? Amém? Eu não estou aqui com palavra motivacional, não. Estou aqui bem claro. Glória a Deus. Não quer dizer nada disso. Que você é menos crente, é menos santo, é menos justo. Nada disso. Só que, na realidade, a fé que você tem, ou que você desenvolveu, ela é uma fé capaz de ter um tipo de casa. Aí eu quero uma casa de 3 andares. Aí, meu filho, o alicerce tem que ser o quê? Quando a gente está, às vezes, né? Outro dia eu estava não sei aonde, com a pastora, aí de repente eu olho um barulheira, quando eu olho assim ao lado, aí tinha um terreno, né? Uma escavação bem grande, né? E umas estacas gigantescas de ferro batendo para poder furar ali e fazer um alicerce. Aí a gente falou, vai construir um prédio ali. Então presta bem, quando você vê o alicerce, você já sabe o tamanho do edifício que vai ter. Amém? Quem está entendendo bem aqui? Fala comigo assim, Senhor Jesus, me acrescenta mais fé. Os apóstolos pediram, não é pecado também pedir mais fé. Amém ou não amém? Porque de repente, né, a gente pode até pedir mais coisas e aí a pessoa se desviar. Então Deus não quer que você se perca. Aí é outra história. Quem entendeu bem aqui? Amém? Então é bom cada um ficar na medida da fé que Deus deu. Mas é importante entender isso. A fé é o firme fundamento, ou seja, daquilo que você espera. O que você está esperando na tua vida? Antes tem que ter fé. Se não tiver fé, não vem. Até aqui tudo bem, gente? Amém? Glória a Deus. Quem está preparado para construir bem coisas grandes aí no Senhor aí? Fala, Senhor Jesus, me ajuda, abre meu pensamento, meu entendimento, para ter uma fundação capaz de suportar tudo aquilo que o Senhor quer me dar. Amém? Importante isso. Glória a Deus. Então vamos lá. Então a fé, né, precisa ter essa fundação. Agora, como eu falei, a fé tem que ser prática. A fé não pode ser o que teórica, porque você precisa de resultado na vida. Tem gente falando sobre fé, tem gente pregando sobre fé, falando sobre, né, sobre dar direcionamento na vida das pessoas, e na realidade você não vê resultado, então é difícil. Como é que você vai ouvir quem não tem resultado?
Quem entendeu bem aqui? Não dá, porque é teórico. Então o Senhor Jesus não, ele falava, mas ele fazia o quê? Fazia, né? A gente fala do Evangelho, mas vive o Evangelho, prega o Evangelho, faz aquilo. Tem que ser assim. Uma vez, vou contar aqui, já contei, para você ter uma ideia que, para que você possa falar de fé, você tem que ter o quê? Resultado. Né? A Bíblia fala isso. Aí, mais de 20 anos atrás, eu ainda estava no outro serviço, né? Não tinha, já era crente, mas não tinha entrado no ministério. E aí eu fui numa palestra, no serviço público que eu estava. E aí um amigo chegou para mim, eu estava na política, e aí um amigo chegou para mim, foi lá até no Copacabana Palace, essa palestra, a gente estava lá com o pessoal, todo mundo, né, do estado todo, pessoas do Brasil todo, ouvindo a palestra de um camarada. Não vou falar o nome dele, porque eu acho que muita gente aqui pode conhecer, porque ele dá palestra por aí. Aí estava dando palestra, eu me lembro como se fosse hoje. Eu cheguei, me assentei lá, naquele coquetelzinho, a gente, tudo bem. Aí um outro amigo veio comigo, que tinha um mandato também junto comigo. A gente chegamos, nós sentamos lá, e aí eu vi na tela, sabe, uma projeção de um elefante. Quem já viu isso aí? Com a cordinha amarrada na cadeira. Quem já viu isso aí? Aí, não, existem crenças limitadoras. Aí eu, pô, legal, aí maneiro, o cara está fazendo, né? Poxa, uma palestra maneira e tal. Aí ele começou a falar, não, que existem crenças que limitam você, você tem que avançar, aquela coisa toda. Aí chegou esse amigo, falou assim comigo assim, ele sentou, chegou atrasado, e aí, Beto, tudo bem, como é que está a palestra? Eu falei, não, está começando agora, ainda vai pegar um esqueminha legal aí. Aí, mas quem é o capaz de estar dando a palestra aí? Eu falei, não sei muito bem quem é não. Aí, mas é um camarada que chamaram aí, né? Legal, está falando um negócio até maneiro ali. Aí ele virou para mim e falou assim, mas tudo bem, mas o que ele é? Eu falei, rapaz, ele é palestrante, está palestrando, é palestrante, né? O que ele faz na vida eu não sei ainda, eu estou aqui também igual você, foi o governador que tinha chamado para a gente ouvir, vamos lá ver. Aí o que acontece? Aí tinha um outro amigo, que era o presidente do partido, chamado Luiz Alberto, aí ele perguntei, Luiz, quem esse rapaz? Ele falou, não, é fulano de tal. Aí eu, tudo bem, mas o colega aqui quer saber o que ele... Aí, não, ele foi candidato. Eu falei, foi candidato? Ah, legal. Aí ele perguntou assim para mim, Beto, mas e ele ganhou? Aí eu falei, e ele ganhou? Aí ele falou, não ganhou não. Aí ele olhou para mim assim, o nome dele é Valério, tá, o nome desse amigo. Aí ele falou assim, tu me traz, Beto, para me ver uma palestra de um perdedor? Gente, ele me levantou e foi embora. Mas isso ficou na minha mente, porque eu ri demais, sabe? E eu até atrapalhei a palestra do camarada. O que eu quero dizer para você, meu irmão, que a tua fé não pode ser teórica. Estou sendo bem claro aqui? Deus não quer que você dê testemunho só da vida dos outros. Deus quer que você dê testemunho da sua vida. Amém? O Senhor Jesus quer que você tenha vida e abundância. Ele quer trazer bênção sem medida para a sua vida. Quem está entendendo bem aqui? Amém ou não amém? Você pode aplaudir, que é de toda a honra, toda a glória, todo louvor. Ele quer que você tenha a sua experiência de vitória com Ele. E não é de uma hora para outra que a gente consegue atingir isso não, gente. É igual criança, a criança vem com um desenho todo borrado. Quem entendeu bem aqui? Todo borrado. Aí traz para você, o que você faz? Tá a porcaria assim? O que você vai falar? Olha, tá vendo aqui? Eu desenhei um pato, parece um sapo. É ou não é? Mas o que você vai fazer? Que patinho bonito. Porque é assim que Deus faz comigo, com você. A gente começa a avançar aos poucos. Quem está entendendo bem aqui? Amém? Não é? Aos pouquinhos Deus vai te dando capacidade para você fazer um alicerce maior. Até você conseguir desenhar na tua vida aquilo que você deseja. E aí Deus vai fazer com que isso se torne realidade na sua vida. Amém? Então é importante a gente entender isso. A fé tem que trazer resultados. Amém? Gente, é muita coisa, mas a gente vai falar hoje aqui mais só para a gente estar encerrando. Tá? Quem entendeu bem aqui? Amém. O que é fé? O firme o quê? Fundamento. É o alicerce. Se você deseja algo do Senhor, você tem que acreditar. Então, repete comigo: fé, profunda convicção da ação, do poder de Deus. Amém? É profunda convicção da ação do poder de Deus. Você tem uma profunda convicção de que nada pode te abalar. Isso é fé.
Aí você sabe que vai receber aquilo que você está pedindo. Amém? Então é isso, não traz agonia, não traz ansiedade, muito pelo contrário, traz paz e alegria. Falei com os irmãos, quando a gente, antes de comprar esse templo, a gente foi, né, fez uma oferta, a gente não tinha recurso para poder, né, construir a casa que a gente construiu, as 2 casas lá, não tinha recurso para construir o templo, e aí a gente tinha só uma merrequinha no banco, eu falei, já que está ruim mesmo, quem já viu isso aí? É ou não é verdade? E a gente pegou e, né, eu fiz e depois falei com ela, tá? Glória a Deus que ela falou, amém. E aí, né? E aí, quando a gente ofertou, assim que eu acabei de ofertar, que eu saí do altar, Deus falou no meu coração, atendi tua oração. E eu já saí rindo, sorrindo. Aí vocês sabem da história, né? Depois a gente veio aqui, né, o presbítero já mostrou o local, a gente construiu em 3 meses. Não tinha condição nem de comprar. Comprou e construiu. Isso é o quê? Ela traz paz, tranquilidade na tua vida. Amém ou não amém? Para a gente estar encerrando, a fé não pode ser em qualquer coisa, tem que ser em quem? Em Jesus. Tem muita gente que bota a fé em tudo, mas a fé tem que ser em quem? Em Jesus. E não adianta, rapidinho aqui, presta atenção que é importante. Eu preciso, olha, só a sua fé, você pode ter a fé do tamanho de um bonde, você pode ter o maior alicerce do mundo, mas sem Jesus nada podeis fazer. Jesus, ele fala assim, sem mim nada podeis fazer. Fala assim, não é retórica, é fato. Vou provar aqui na Bíblia para vocês. Quem conhece a história da mulher do fluxo de sangue? A Bíblia diz que ela, 12 anos gastando dinheiro com médico, com tudo, ela ouviu dizer que um profeta estava passando ali e que aquele profeta curava todo mundo. Ela pensou assim, eu não posso me aproximar dele, porque ele é um homem santo e uma mulher com fluxo de sangue era considerada imunda pelo judeu, não podia nem chegar perto, tinha o estigma da sociedade, estava fraca, sem dinheiro, estava mal. O que ela pensou? Se eu tão somente tocar na orla do vestido dele, eu vou ser curado. Olha só a fé, quem entendeu aqui? Então ela já armou a fundação. O que ela queria? A casa dela estabelecida, mas era a cura. E aí ela fez a fundação. Qual é a fundação? Ela tinha profunda convicção. Quando ela chegou em Jesus, que ela tocou em Jesus, o Senhor Jesus falou que alguém me tocou. Aí o pessoal, mas como é que alguém tocou, Senhor? Sempre tem os ajudantes de nada que ficam em volta, né? Aqueles assessores, né? Todo mundo está apertando o Senhor, ainda repreende. Quando a gente está sem visão, repreende até Jesus, sabia? É verdade. Como é que alguém tocou? Se todo mundo está empurrando o Senhor para lá e para cá, aí Jesus, não, porque de mim só o poder, diferente. Aí quem me tocou, ela ficou com medo, mas ela levantou a mão, fui eu. Aí ele falou o quê? Mulher, grande é a tua fé te salvou. Aqui que eu quero falar com vocês. Ela tinha fé ou não tinha? Por que não foi curada antes? Porque precisava do Senhor Jesus Cristo. Amém? Amém? Precisava de quem? Ela tinha fé, aquela mulher tinha, meu Deus, aquela mulher. Está lá Jesus passando, aí tem até um louvor que fala sobre isso, está lá Bartimeu, o cego, no meio do caminho. E aí ele ouviu que Jesus ia passar, imagina ele falando com todo mundo, meu Deus, ele vai passar por aí, e é o filho de Davi, eu tenho que arrumar um jeito que ele vai curar. O que Jesus fez? Né? Ele venceu a multidão, gritava cada vez mais alto, Jesus parou, pessoal, tem bom ânimo que o mestre te chama. Então a fé, ela tem que ser prática, você tem que mostrar a tua fé, ela tem que ser visível. Quem está entendendo bem aqui? Visível com a tua atitude. Não vem na igreja, não vem orar, não participa das atividades, não ouve a palavra, quer ter fé, meu irmão? Não leva a mão, não vai ter nada. Quem entendeu bem aqui? Amém ou não amém? Não tem como. E aí ele correu para Jesus, o que Jesus falou? O que quer que eu te faça? O que ele falou? Quero ver. E aí o que o Senhor falou? Seja curado? Não. Seja feito conforme a tua fé. Os olhos dele se abriram. Então, se foi feito conforme a fé que ele tinha fé antes de encontrar Jesus. Mas por que não foi curado antes? Porque o dono da cura é Jesus. Amém?
Um outro, né? Estamos encerrando. Que é o centurião de Cafarnaum. Os judeus chegam para Jesus e falam assim: olha, o filho dele está doente, é lícito, ou seja, que o Senhor venha curá-lo. Por quê? Porque ele ajudou a sinagoga, é um homem que oferta, é um homem que ama a nossa nação, ama o nosso Deus. E aí Jesus falou: eu vou lá na tua casa dar a cura para o teu filho. E aí ele fala: não precisa entrar na minha casa, porque basta apenas uma palavra apenas, e o meu servo vai ser curado. E aí Jesus olhou, porque aí ele fala para Jesus: porque sou um homem sujeito à autoridade, e também sou de autoridade, então aquilo que eu falo, meus servos ouvem, e eu sei que se eu der uma palavra, o Senhor tem poder, vai curar meu servo. Não precisa estar lá. Jesus, ele volta para todo aquele povo que estava com ele, inclusive os apóstolos, os discípulos, e fala assim: ó, nem mesmo em Israel vi tamanha fé. Tem noção do que é isso? Nem o discípulo que estava com ele tinha fé, muito menos Tomé, né, gente? Né? Não é? Fala com a pessoa: às vezes Jesus escolhe a gente, né? Mesmo ruimzinho ele escolhe, né? Nem mesmo em Israel vi tamanha fé. Vai, seja feito conforme a tua fé. Presta bem atenção. A Bíblia diz que Jesus, em milhares de pessoas, ou seja, milhões, não sei quantos tinham naquele momento, mas ninguém tinha uma fé do tamanho daquele centurião. Mas a fé que ele tinha não curou o seu filho. Porque a fé precisa de uma direção, de um alvo, e esse alvo é Jesus Cristo. Quem está entendendo, diga amém. Amém. Fala assim: a minha fé, aliada a Jesus Cristo, as coisas acontecem. É isso que a gente precisa entender. Sozinho a gente não é nada. Eu poderia falar aqui vários outros, mas vou encerrar com aquela mulher que eu acho ela tremenda. Que a fé tem a ver com humildade. A fé tem a ver com perseverança. Quem entendeu bem aqui? Você ora, mas não aguarda. A irmã falando aqui que ela esperou 6 meses. Tem gente que às vezes quer que aconteça na hora. Existem situações que vão acontecer na hora. A gente já orou por pessoas que foram curadas na hora, outras demoraram a curar, mas vai acontecer. Quem entendeu bem aqui? Amém? E aí uma mulher chamada Cirofenícia, não tem o nome dela, mas Jesus passou fora da região de Israel. E essa mulher vinha há dias clamando atrás dele, para que ele curasse a filha dela, que estava terrivelmente endemoniada. Não tinha solução. E aí sabe o que acontece? O Senhor Jesus não deu palavra alguma, continuava, e ela gritando atrás. Fala comigo, essa fé humilde toca no coração de Deus. E aí o Senhor Jesus vinha, e aí chegou um momento que os discípulos chegaram para Jesus e falaram o seguinte: essa mulher está vindo atrás gritando, e já está perturbando a gente, e ela, olha, vamos despedir essa mulher logo. Aí ela chegou correndo e adorou o Senhor, aos pés do Senhor. E aí ela fala: minha filha está endemoniada. Sabe o que Jesus fala? Não, minha filha, eu vim primeiro as ovelhas perdidas de Israel. Você não é de Israel. Aí ela falou para o Senhor: mas Senhor, mas minha filha está mal, eu preciso da tua ajuda. E aí sabe o que Jesus fala para ela? Você sabe, né? Não é lícito pegar o pão dos filhos e dar aos cachorrinhos. Você tem noção do que o Senhor Jesus falou para aquela mulher? Você tem noção? Fala com uma pessoa. Você ficaria perto de uma pessoa dessa? É por isso que não ia receber a bênção. Se você não se humilhar diante do Senhor, também não recebe nada. Porque diante de Deus ninguém tem dignidade alguma. Para de ser bobo. Quem entendeu bem aqui? Amém? E aí, sabe o que ela falou para Jesus? Senhor, mas até os cachorrinhos se alimentam das migalhas que caem da mesa do meu Senhor. Gente, que quebrada essa mulher, não é verdade? Amém? E aí Jesus olhou e falou: mulher, grande é a tua fé. Vai, seja feito conforme você deseja. E a filha dela ficou curada. Então, precisamos de fé para nos aproximar de Deus. Aquele que se aproxima do Senhor está ali, tem que crer que Ele é galardoador, recompensador daqueles que o buscam.
Mas é preciso chegar também com humildade, entendendo que a casa só vai ser construída, ou seja, todas as áreas da tua vida, se o Senhor quiser, desejar. Eu não posso imprensar Deus na parede. Quem está entendendo o que eu estou falando aqui? Tem gente que ora assim, Senhor, só tem que fazer. Eu já fiz isso, tá? Me dei mal. Não vou nem falar aqui o que aconteceu, não comigo, mas doeu no meu coração até o dia de hoje, porque tinha algumas pessoas na igreja muito doentes, muito enfermas assim financeiramente, e a gente pregando num lugar muito pobre, a pastora se lembra disso, e aí eu tinha que estar correndo atrás de recursos de outro lugar para levar recursos para lá, não tinha problema nenhum isso, mas chegou um momento que eu comecei a orar e pedir a Deus, Senhor, se o Senhor não abençoar esse povo, eu vou sair daqui, eu não vou pregar mais o evangelho, está acabado. Eu falei isso com Deus no altar. Na mesma semana, todas as portas foram abertas para aquele povo. Todos arrumaram emprego e trabalho. Nenhum ficou na igreja. E alguns se desviaram até o dia de hoje, não conseguiram voltar. E eu me sinto responsabilizado por isso. A fé tem que ser humilde. Quem entendeu bem aqui? Amém? Estou declarando isso para vocês, porque eu sou como vocês. Quem entendeu bem aqui? Mas a gente precisa ter responsabilidade diante de Deus. Que Deus acrescente muita fé na sua vida. Quem entendeu bem aqui? Que você possa criar um alicerce gigantesco para Deus colocar muita coisa sobre a tua vida. Amém? Mas com humildade. Sempre grato a Deus, entendendo que Ele é quem opera em você, tanto querer quanto realizar. Amém? Quem vai sair muito abençoado hoje daqui em nome de Jesus? Feche teus olhos nesse momento. A gente avançou um pouco da hora, mas ora ao Senhor, conversa com Deus, fala, Senhor, eu estou aqui, eu quero essa fé, porque eu quero que o Senhor coloque na minha vida a tua vontade. Começa a pedir com inteligência, fala que a tua vontade é boa, perfeita e agradável. O que eu estou fazendo da minha vida, Senhor, eu estou sendo egoísta, eu estou buscando só coisas para mim, aí é difícil conseguir. Deus quer te abençoar para você abençoar outras vidas, mas se você não mostra que é fiel no pouco, como é que Deus vai colocar no muito? Se você não consegue hoje ajudar com o pouco que a gente tem, não é que o edifício vai fazer diferença na nossa salvação, nada disso, na nossa comunhão com Deus, mas vai deixar você feliz, e Deus vai poder te usar de maneira rica e poderosa. Muitas almas podem ser abençoadas através da tua vida, do teu testemunho. Então pede a Deus esse alicerce, fala assim, eu quero um alicerce bem firme, eu quero essa fé, esse dom, mas para ser usado com humildade na tua presença, ser usado, sabe, de maneira poderosa, mas com humildade, para abençoar muitas e muitas vidas. Quero ser um instrumento teu aqui na terra, Senhor. E que nada vai te parar, nada, porque Deus não quer que nada te pare. Você está fazendo a vontade dEle. É como um trator que vai arrebentando tudo. Aqui hoje. Deus está destruindo casas velhas hoje para edificar coisa nova aqui hoje. É o que o Senhor Jesus quer na tua vida hoje, em nome de Jesus.